Então, a nossa aula de hoje é indústria cultural, práticas sociais. Então, hábito cultural, manifestação ou costume que dá significado às práticas sociais de grupos da população. Uma parte se forma pela maneira como os indivíduos convivem e agregam prazer àquilo que fazem, né? Então, e nas relações que estabelecem. Então, o hábito cultural é uma manifestação ou costume das pessoas, é um hábito, né? Então, nos dias de hoje, as culturas são influenciadas tanto pelos costumes locais como por dinâmicas que, em certa medida, tendem a uniformizar as expressões culturais pelo mundo. Apesar de sofrerem modificações, as culturas locais não desaparecem, pois a cultura é um processo social, refeito e renovado continuamente. Analisemos como isso ocorre. Os hábitos culturais, na atualidade, são influenciados por modismos, imposições e estímulos ao consumo. O consumo, na atualidade, é proporcionado por um sistema flexível de produção e de ampla circulação de mercadorias, que tem provocado mudanças nos hábitos culturais e nos espaços de comercialização. Desse modo, nos free shops, shopping centers, parques temáticos, nas redes de hipermercados, cidades turísticas, no mercado virtual, online, o consumo ocorre sem fronteiras para a origem das mercadorias. Então, certos gostos e hábitos culturais, né? Então, certos gostos e hábitos são associados hoje em dia pela publicidade em determinadas faixas etárias ou a mundos masculino ou a feminino. Alguns se constituem como preferências profissionais, fazendo diferenciação de renda e classes sociais. Isso mostra que o consumo é diferenciado e os produtos e serviços são destinados a públicos determinados pela cultura hegemônica. Segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a posição econômica não necessariamente garante a distinção social em nossos tempos, uma vez que o gosto está associado à classe socioeconômica, como forma de distinguir e identificar os grupos sociais. Então, segundo Bourdieu, a posição econômica da pessoa não necessariamente garante a ela uma distinção social, uma vez que o gosto das pessoas está associado à classe, como uma forma, né, de distinguir e identificar os grupos. Então, a formação de hábitos e práticas culturais não é igual para todos os segmentos sociais, sendo diferenciada culturalmente e não biologicamente por fatores como idade, etnia, sexo, ocupação profissional, pertencimento a associações, organizações, agrupamentos definidos e outros. A variedade de perfis pode ser observada em diversos grupos sociais, por exemplo, no segmento social de jovens, estudantes da escola pública brasileira. Então, o consumo e aqui uma foto, né? O consumo e a posse de mercadorias, né, são usados como forma de distinção em grupos sociais. A foto de 2014, inauguração de uma loja de moda feminina no shopping center em Taguatinga, região administrativa de Brasília. Os hábitos culturais, então, recebem influência dos meios de comunicação de massa em sua formação e transformação, tá? Pois eles alcançam milhões de pessoas. E aí eu estava explicando o que significa a palavra massa, né? O que é cultura de massas? Então, a massa, então, é uma quantidade indeterminada de indivíduos que, de maneira anônima ou difusa, ou seja,
Eles não são identificáveis, né? Não são pessoas que a massa são um grande número de pessoas que não são identificadas e de maneira difusa estão em vários locais no espaço, né? Em vários espaços e, e ao mesmo tempo, tá? Ou em diferentes tempos, congregando-se numa mesma atividade, ou seja, assistindo uma partida de futebol, assistindo a um filme pela internet ou algum vídeo no YouTube, tá? Ou assistindo um comercial na televisão, uma novela, tá? Então isso essa é uma definição de massa, tá? Então, quando se refere à produção industrial ou consumo, o termo faz referência a algo que busca atingir a maioria da população. Então, consumo de massas, né? Indústria cultural, indústria de massas, esse potencial quantitativo, tá? É um potencial quantitativo. Quando se fala em, em, em massa, atinge a massa da população, está falando em potencial, em número, tá? A massa, a comunicação de massa, comunicação quantitativa, comunicação em número grande. Tá? Então, o potencial quantitativo também está nas expressões massa revolucionária, democracia de massa. Em geral, no Brasil, os conteúdos veiculados pelos meios de comunicação de massa são definidos pelas emissoras privadas e estatais e costumam reproduzir a ideologia dos interesses dos grupos que os administram. Tá? O rádio ainda é um meio que se conjuga e outras atividades, como o trajeto de automóvel entre a residência e o trabalho. Ele é muito ouvido ainda, né, por aqueles que exercem atividades solitárias e isoladas. A televisão, por sua vez, é constante em moradias, lanchonetes e salas de espera. Os consultórios médicos, funcionando também como mediadora de transações comerciais de objetos e serviços. Já o cinema é um hábito cultural ainda restrito a alguns segmentos sociais e tem se popularizado por meio de sua exibição em canais de TV e da internet. Por meios de comunicação e outros mais, são representativos, esses meios de comunicação e outros mais são representativos da indústria cultural, que é um termo empregado pela primeira vez em 1947 pelos alemães Max Horkheimer e Theodor Adorno, representantes da Escola de Frankfurt. Para dizer que a produção artística e cultural veiculada pelos meios de comunicação de massa insufla o consumo por se transformar em para ser transformada em mercadoria. Então, eles definiram que os meios de comunicação, né, e ainda se transformaram, né, ou desculpa, eles definiram então que a produção artística e cultural veiculada pelos meios de comunicação de massa insufla, né? Insufla é dar apoio, né? Crescimento ao consumo por ser transformado em mercadoria, né? Para ser transformado em mercadoria. Então, pega um tipo de música, por exemplo, né? Um funk, um reggae, ou, e começa a veicular direto na televisão, e aí tu tem um estilo, né? As pessoas se vestem de uma determinada forma, usam determinadas roupas, por exemplo, daí começa a mostrar lá no programa do Faustão, da Eliana, e aí as pessoas começam a assistir, se identificam e começam a utilizar aquelas roupas. Né? Daqui a pouco tu tem um grande número de pessoas usando as mesmas roupas.
né? Então, isso é cultura de massa. Tá? Os produtos culturais, publicações impressas, DVDs e filmes, obras de arte, composições musicais se assemelham, de certa forma, aos produtos industriais fabricados em série, distribuídos amplamente, facilitando o seu acesso a essa aproximação. Então, deixa eu passar aqui o vídeo sobre cultura de massas para vocês. Pode ficar pelo ligado. Olá, o Brasil tem um número grande e diversificado de tradições culturais. As festas populares, a culinária, o artesanato, o folclore, a música e a oralidade criativa da população ajudaram a imprimir uma identidade multicultural no país. Parece que sempre que pensamos em tradições, nós o fazemos muitas vezes com enfado, como se estivéssemos diante de algo de interesse só das gerações passadas, que viveram no meio rural, uma peça de museu que não nos diz respeito. A aula de hoje vai abordar a ideia de que, ao falar de tradições culturais, estamos, na verdade, falando dos limites entre o sujeito e o legado que ele recebe. E isso pode ter mais consequências na vida atual do que se imagina. Meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. A Saudade Brasileira é o nome do livro que eu tinha pedido a ele, né? Já tem anos. Olha só, e tem uma dedicatória. Do próprio autor do livro. Vou ver se com isso eu sinto um pouquinho de saudade, porque eu estava falando que era uma coisa que eu não conseguia sentir, era a saudade. Paulinho Viola é um mestre do samba e autor de chorinhos memoráveis. Sua música sugere que se faça como um marinheiro que tem a sabedoria de tocar o barco devagar no nevoeiro, mas reconhece que não controla o próprio rumo, pois quem nos navega é o mar. Ele é o sujeito que, sendo expressão máxima de uma tradição, a do samba, afirma que o seu tempo é o hoje. Ele não tem mania do passado e não sente saudade de nada, pois voltar é quase sempre partir para outro lugar. Não adianta voltar ao que foi. Paulinho da Viola nega a ideia de uma pureza musical da qual seria portador. Não sente nostalgia de um tempo perdido, porque tudo já estaria em nós. Se um personagem, uma tradição, uma história passa a ser parte da gente, não há como sentir falta dela. O que nós sentimos agora já estaria dentro da gente. Somos o que está para acontecer e aquilo que foi e somos agora. Tudo que vivenciamos está de algum modo vivo e se manifesta sem que a gente nem perceba. A grande lição que artistas como ele traz é mostrar as condutas possíveis ante a cultura. Não podemos ser mera repetição do passado, tampouco podemos esquecer aquilo que foi. O passado se internaliza na experiência atual. Podemos congelar uma cultura ou superá-la, tomando a rédea desse passado ao mesmo tempo que o levamos a outro patamar, valorizando-o. Sendo incapazes de esquecer totalmente, tampouco somos capazes de reproduzir totalmente a manifestação original sem atualizá-la. Caso a gente fizesse isso, a tradição que nós representamos estaria morta. Manifestações tidas como folclóricas e tradicionais são vistas como remanescentes de uma sabedoria que muitos acreditam que precisa ser resgatada para ser vivida. Mas a cultura popular é absolutamente dinâmica. O interesse por um frevo, por exemplo, não precisa ser o de quem quer colocar o passista em formol ou no museu, nem o de quem quer se tornar passista propriamente. O passista é uma figura localizada no tempo e no local. Não há como trazer um deles de Recife a Curitiba, por exemplo, para dançar frevo e sua apresentação não ser vista como artificial, porque lhe falta o entorno, o povo interagindo na rua, as bandas tocando e incenso do sol de fevereiro. O sol não causa mais quando miséria, miséria em qualquer canto. Cores, raças, raças, cores, interações, diferenças.
tradição cultural popular age como um núcleo simbólico que expressa tipos de sentimento, convívio social e perspectivas que, mesmo quando relidos ou manipulados, remetem à memória longa. Haveria uma mentalidade expressa em objetos ou formas estéticas que traduzem o ideal de relações intensas de espírito comunitário, anterior ao individualismo contemporâneo. Essas relações talvez nem existam mais em estado puro, mas continuam existindo como ideia. Faz cada vez menos sentido identificar cultura popular pela distribuição de objetos culturais num dado grupo social. Primeiro, porque a tradição folclórica e a cultura de elite estão em situações muito parecidas hoje. É tão difícil encontrar uma manifestação preservada em estado puro quanto referências culturais de prestígio de fato assimiladas por todos na elite cultural brasileira. Num ambiente cultural em que as referências se misturam, seria anacrônico congelar a cultura numa cultura popular, se todo mundo vê novela, por exemplo. Muito do que se considera lixo na indústria cultural brasileira é financiado por anunciantes que buscam consumidor de elite, que no Brasil consome muitos produtos culturais de massa, tanto quanto o povão, com gostos culturais muitas vezes parecidos. Mas é possível lidar com nossa tradição cultural de origem popular de outra maneira. As manifestações culturais regionais mostram que nem sempre a cultura iletrada é uma cultura de ignorantes. O analfabeto não é necessariamente um homem deseducado. Inúmeros têm compreensão de vida e atitude humanista muitas vezes superior ao de uma pessoa letrada. Nem por isso vamos sair por aí dizendo que a cultura letrada é insignificante a esses homens. Se eles tiverem acesso a outras informações culturais, certamente se sentiriam melhor. E é saudável ter uma atitude ativa de compreender e acolher essas tradições como tradições que têm conteúdo e agregam conhecimento. Mas ainda há muito preconceito. Muitos falam que a cultura popular é rica, mas ainda têm em mente a imagem de um trovador medieval, louro, de olho azul, roupa bonita e viola. Ainda é um choque para elas quando encaram um cantador de pés descalços, com metade da dentição, negro, camisa desbotada, dizendo palavras erradas. É provável que não se deem ao trabalho de ir a um espetáculo ver algo assim, pois nem sempre conseguem fazer a tradução daquele personagem. Talvez seja interessante ver no passista, no mito do folclore, no artesão ou no repentista, procedimentos que podem até extrapolar os contextos isolados. Cabe perguntar se essas obras ligadas a tradições culturais remotas, rurais e datadas, trazem algum tipo de conhecimento que pode trazer vitalidade à cultura de nossa época. Estar na presença deles é testemunhar uma memória que de alguma maneira se apagou, ficou escondida, e a gente anda precisando do socorro delas. Porque elas ainda trazem dentro delas uma vitalidade, uma comunhão festiva com o mundo. Por isso, ter se revelado mais rico, entender o modo específico como um conjunto de procedimentos é apropriado por diferentes ações culturais do que isolar o que é popular num conjunto estanque de procedimentos. O presente imediato de um criador de arte é o do tempo de realizar e apresentar sua obra ou seu espetáculo. Uma obra é a síntese de todo o percurso criativo que o artista fez até ali, mas não só. Retrata também a tradição cultural com que ele dialoga. Por isso,
Pensar a tradição na cultura é mais do que preservar a memória de antigas manifestações culturais. Recuperar uma tradição pode ser também encarado como uma tentativa de superar uma forma ou testar um legado ao mesmo tempo morto, foi finalizado, acabado e vivo, pois aberto a contínuas interpretações e modificado em cada obra ou ação cultural. Sempre me pareceu que por trás da ideia de preservação da cultura popular haveria antes um esforço contra a pasteurização e falta de diversidade dos produtos massificados. A TV, por exemplo, fez a predileção popular pela oralidade migrar das manifestações culturais de rua para a relação mais indireta, mas predominantemente oral, do vídeo. A urbanização, a escolarização e a massificação podem abafar as manifestações culturais regionais? Difícil dizer. O Brasil é culturalmente mais rico e interessante do que os produtos massificados mostram, e é saudável que as experiências culturais nos façam refletir a diversidade do temperamento do povo brasileiro. Mas a vitalidade popular ainda se revela capaz de criar o novo sem negar o antigo e sem aderir a ele incondicionalmente. A indústria transforma todo o patrimônio cultural em objetos de consumo. Ao dar à mídia de massa o lugar central na vida atual, a sociedade não fica necessariamente transparente, consciente de si ou iluminada, mas complexa e caótica. É nesse caos que podem estar muitas chances culturais, com o mergulho nas tradições tendo eco contra a homogeneização e a simplificação, onde, em um produto massificado, está impregnado o espírito do mito, da festa, que os espetáculos populares possuem. A chamada cultura de massa brasileira tem ingredientes da herança cultural europeia, mas necessita do popular. É fácil, na crítica, isso tudo, cair no ufanismo ou então aderir à cultura industrial de forma pouco crítica. Somos desafiados a entender o lugar da tradição cultural na vida urbana de hoje. As pontes entre tradição e vida contemporânea repercutem em mais de um plano na cultura brasileira. Numa era de globalização, em que as culturas tendem a ficar homogêneas, os gostos se nivelam e as pessoas assumem comportamentos muito parecidos em lugares muito diferentes entre si, a resposta pode não ser o mero resgate das manifestações e rituais culturais tradicionais, a repetição do passado, seu congelamento e veneração fora de contexto. Diante da fragmentação e da perda de referências, o desafio é diversificar a experiência cultural, é se dispor a usufruir e ter acesso a um cardápio variado de experiências que incluam o consumo de massa, de elite e a cultura popular. Preservar o folclore, a dança popular, o repente, pode dar um futuro a eles, negá-los ou usá-los como fonte para outra coisa. O desafio é deixá-los disponíveis à experiência cultural dos brasileiros, não simplesmente deixá-los de lado, relegá-los ao esquecimento e à morte. O desafio, enfim, não é tornar cada brasileiro um documentarista da cultura, mas promover contatos culturais com obras que emocionem as pessoas, aumentar a experiência cultural delas, porque isso pode ampliar os seus horizontes, pode lhes dar mais liberdade de escolha e de ação. Obrigado e até a próxima aula. Tentou explicar sobre cultura popular e cultura de elite, e fez uma poesia, né? Tentou trazer com que a gente refletisse, fazer com que a gente refletisse sobre a questão de olhar para a cultura para entender o presente, para pensar o futuro, né? E poder dar uma importância para as manifestações culturais, né? Então, isso eu achei bem legal. Tudo certo? Então tá, até mais então.